Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos vocês estejam muito bem. Gente, a nossa aula de hoje tem como tema rimas em músicas e esse foi um pedido do inscrito no meu canal, Adelmo. Quero já agradecer a você, Adelmo, pelo comentário naquele vídeo que eu fiz, né? E aí você perguntou sobre a rima em música. Gratidão, viu, pelo seu comentário. Então aí nós vamos começar a falar sobre a música, né? Eu não sei se você é compositor, se você é já músico, não sei. Mas eu desconfio que você seja um amante da música, senão você não teria perguntado sobre isso, né? Então vamos lá. Primeiro, quando você escreve uma música, você tem que pensar que você está escrevendo para alguém, certo? E aí você precisa ter uma inspiração, não é? Essa inspiração vem de um assunto qualquer, de um acontecimento qualquer, né? Pode ser uma relação de amizade, pode ser uma relação de amor, pode ser um desentendimento, pode ser uma relação familiar, pode ser um acontecimento social, tá? Então não há um objeto certo, um assunto certo, tá? E aí, claro, mas o que há é que precisa ter sentimento, seja qual for o assunto que você vai colocar na sua música, de que você vai escrever a sua história. Porque uma música é uma história. Você vai contar uma história para alguém, mas musicada, cifrada, não é assim? Então você tem que ter essa inspiração e tem que ter uma sensibilidade muito grande para despertar nas pessoas uma conexão entre a letra da sua música e o sentimento da pessoa, não é? Então você tem que ter esse cuidado que essa letra de música que você está escrevendo precisa contar essa história, ela vai passar uma mensagem e ela precisa chegar aos corações das pessoas, tá? E aí precisa estabelecer um relacionamento entre a letra e o ouvinte. Então é muito sensível da parte do letrista ter esse cuidado de que a sua música ela não pode precisar de dicionário para a pessoa entender o que você quer dizer, não é? Porque se alguém ouvir sua música e não entender o que você está querendo passar, dificilmente ela vai ouvir uma segunda vez. Por isso que há algumas letras de música que são muito fáceis de grudar na memória, não é? Chamadas chicletes, não é? E aí a gente vai entender que a letra da música e a poesia, ela tem uma conexão muito grande, porque ela vai se chegar a alguém, né? Ela se refere a um determinado assunto, mas ela vai chegar a outras pessoas. E essa ideia de conexão entre a poesia e a música é tão forte que muitas pessoas se perguntam se toda letra de música pode ser considerada poesia. E aí vai lembrar que o conceito de música e o de poesia variam de acordo com o contexto histórico, estético e cultural de cada época e de cada povo. Por exemplo, lá na época da ditadura militar, os músicos escreviam as suas canções com o objetivo de protestar, de reivindicar os direitos, a fala, a liberdade, né? Diferentemente do ritmo axé, que ganhou força lá nos anos 90, em que não tinha essa pretensão, né? E por essa razão tem uma letra muito fácil, uma letra muito repetitiva, né? Muito repetitiva, e a melodia é muito fácil de memorizar, gruda muito fácil na cabeça das pessoas, né? Se nós pegarmos somente o texto das canções, nós podemos observar que na música popular brasileira, por exemplo, é muito difícil estabelecer essa diferença entre a letra da música e a poesia. Por quê? Porque nós temos muitos poetas que foram grandes letristas. Por exemplo, o Vinícius de Moraes, né? que participou aí do movimento modernista e que era um excelente músico. Né? Outro exemplo é o Paulo Leminski, o Mineiro Cacaso também, o Arnaldo Antunes, que é genial. Né? São pessoas assim geniais, tanto escrevendo quanto na música, né? Ok? E aí a gente precisa também pensar que a letra da música e a melodia é outro ponto muito importante e muito interessante de nós falarmos. Por quê? Porque a necessidade de equilibrar letra e melodia torna muito complexo esse processo de criação de música, né? Porque a comunhão desses dois elementos vai permitir ao compositor construir o sentido que ele quer dar à sua canção.
e que expressão ele quer deixar às pessoas, né? E aí há elementos muito importantes para nós entendermos essa relação. Por exemplo, a harmonia, que a harmonia é a combinação de notas, não é? Outro elemento é o contraponto, não é? Que é a combinação harmoniosa de duas ou mais melodias distintas. A textura, que é definida pelo número de vozes presentes na música, além da estrutura melódica e rítmica, e a métrica, não é? Que a métrica é o quê? São a quantidade de sílabas poéticas da canção. A rima é outro elemento fundamental, e aqui a gente de fato já entra no tema da nossa aula de hoje, né? Que a rima é o quê? A rima, ela é uma espécie de imã, de liga entre as palavras, né? São sons parecidos ou são sons idênticos. E aí nós vamos conhecer cada uma das rimas, que ela pode se classificar quanto à posição na estrofe, quanto à tonicidade, à sonoridade e ao valor que ela assume na letra da canção. Quanto à posição na estrofe, ela pode ser chamada de interpoladas. Olha aí, quando vai receber esse nome? Quando será classificada assim? Quando o primeiro verso rimar com o quarto e o segundo com o terceiro. Também pode ser chamada de intercaladas ou opostas. Olha aí, um nasce para trabalhar e outro nasce para a briga. Outro vive de intriga, outro de negociar. Então o esquema aí é A, B, B, A. Porque o que é A? É o primeiro verso, não é? O segundo verso é B, o terceiro verso também B e o quarto verso é A. Então fica aí nesse esquema A, B, B, A. Trabalhar rimando com negociar e briga rimando com intriga. Então quando isso acontecer, receberá aí o nome de interpoladas. Isso é a sua posição na estrofe. Olha aí o seguinte aí, rimas emparelhadas ou paralelas. Quando isso acontece? Quando os versos rimam em pares. Olha aí, nós vamos ter A e BB. O esquema é esse, tá? Olha o exemplo. Já percebeu que quando você sorri, o motivo não é mais eu? Que quando eu estou feliz é porque o meu time venceu? Ou coisa parecida. Não tem nada a ver com a nossa vida. Olha, nós temos um A, já percebeu? É A. Que quando você sorri, o motivo não é mais eu, também A. E aí o venceu, não é? Também o terceiro verso. E aí a gente tem o quarto, que é o coisa parecida, rimando com vida, certo? Então o esquema é AA, BB, porque eles estão rimando em pares. As rimas encadeadas, que acontece quando? Quando a palavra, a última palavra do verso vai rimar com a primeira palavra do verso seguinte, ou a palavra pode estar no meio do verso, tá? Olha aí o exemplo. Não vou te obrigar a ficar aqui. Tá ruim pra você? E não tá bom para mim. Então, obrigar rimando com ficar no meio do segundo verso. Tá ruim e não tá bom para mim, ruim rimando com mim. Então, isso aí é as encadeadas. E as rimas alternadas, também chamada de entrecruzadas ou cruzadas, é quando o primeiro verso vai rimar com o terceiro e o segundo com o quarto. Olha aí, e o esquema fica como AB, AB. Olha aí, olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor, como no céu vai sumindo. Eita, que isso aqui é um hino do Nordeste, saudoso Luiz Gonzaga, ô coisa boa. Aí a gente tem o quê? Amor, rimando com multicor, e lindo, rimando com sumindo. Olha que coisa, né? Amor rimando com multicor e lindo rimando com sumindo. Esquema AB, AB. Chamar de rimas alternadas, cruzadas ou entrecruzadas. E aqui a gente vai falar sobre a tonicidade das palavras, né, das rimas. Receberá o nome de aguda quando ocorrer o quê? Quando as rimas ocorrerem entre palavras oxítonas. O que são palavras oxítonas? São palavras em que a última sílaba vai ser a tônica. É aquela sílaba em que você fala e se arrasta um pouquinho mais. Ou monossílaba. Monossílabas são palavras em que você dá um único impulso de voz e você já falou tudo. Por exemplo, não, só, que, tá bom? Vamos ver o exemplo. Rebenta na fé bem, rebelião, um vem com um refém e um facão. A mãe aflita grita logo não e gruda as mãos na grade do portão. Olha aí. Fé bem, rimando com refém, rebelião, rimando com facão e não com portão. Não é um monossílabo rimando com uma palavra oxítona, não é? Então aí a gente tem o quê? Agudas. E as graves?
quando a rima ocorre entre palavras paroxítona, quando a sílaba tônica, né, vai acontecer ali na posição de paroxítona. O que são palavras paroxítonas? São palavras em que a penúltima sílaba é a tônica, tá? E aí, olha o exemplo. Procurei em todas as mulheres a felicidade, mas eu não encontrei, fiquei na saudade. Foi começando bem, mas tudo teve um fim. Você é o sol da minha vida, a minha vontade. Você não é mentira, você é verdade. É tudo que um dia eu sonhei pra mim. Oh, coisa boa. Martim da Vila, né? Procurei, né? Então aí a gente tem felicidade, rimando com saudade, vontade, rimando com verdade. Penúltima sílaba é a tônica. Então aqui ela é o quê? Graves, porque a sílaba tônica é a penúltima, então classificada como paroxítona. E aqui a gente tem as esdrúxulas, que é quando ocorre entre palavras pró-paroxítona. E palavras pró-paroxítona são aquelas em que a antepenúltima é a tônica. E, só abrindo parênteses, todas as palavras pró-paroxítona são acentuadas. Olha aí, subiu a construção como se fosse sólido, ergueu no patamar com as paredes mágicas, tijolo com tijolo num desenho lógico, seus olhos embotados de cimento e tráfego. Então a gente tem o que aí? Sólido, rimando com lógico. Então duas palavras pró-paroxítona, as duas são acentuadas, ocorre o que aí? Como é a classificação? Esdrúxula, porque a sílaba tônica é a pró-paroxítona. E aqui a gente vai falar da sonoridade, que de acordo com o som, elas podem ser classificadas perfeitas ou soantes. Quando é que elas são classificadas assim? Quando há uma perfeita identidade dos sons finais. Olha aí o exemplo. Alma, deixa eu tocar a sua alma com a superfície da palma da minha mão. Olha, alma, palma. O que a gente tem aí? Só tem o acréscimo da letra P, não é? Mas os sons são idênticos, perfeitinhos. E aí a gente tem aqui outra classificação que é imperfeitas ou toantes. O que é isso? Ela vai ter conformidade apenas a partir da vogal tônica, tá certo? Ou entre as vogais tônicas. Olha aí. Em setembro, se Vênus me ajudar, virá alguém. Eu sou de virgem e só de imaginar me dá vertigem. Então a gente tem uma palavra de sílaba e uma trissílaba. E a sílaba tônica virgem e a sílaba tônica de vertigem é ti, vertigem, tá? Então isso aí ela é chamada de toantes ou assonantes ou ainda a assonância. Quanto ao valor, não é? Elas podem ser classificadas como rima pobre. Quando é que isso acontece? Quando a rima ocorrer somente entre palavras da mesma classe gramatical. Nós temos 10 classes gramaticais, né? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, verbo, tá? Então ela receberá o nome de rima pobre quando ela rimar entre 2 substantivos, 2 verbos, 2 adjetivos. Vamos ver o exemplo. Solta a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa? Vento vem terminar, vou fechar o meu pranto, vou querer me matar. Olha aí, a gente tem a mesma classe gramatical. Qual é a classe gramatical aí? O verbo, olha aí. Parar, sonhar. Então aí é uma rima pobre, porque a gente só tem rimando aí pares de verbos. Rima rica ocorre entre classes gramaticais diferentes. A gente vai ter o quê? A gente vai ter um substantivo rimando com um adjetivo. A gente pode ter um verbo rimando com um pronome. Imagina se isso é fácil. É lá nada, é difícil demais. Olha o exemplo. O ciúme lançou sua flecha preta e se viu ferido justo na garganta. Quem nem alegre, nem triste, nem poeta, entre Pretolina e Juazeiro canta. Entre Pretolina e Juazeiro canta? Perguntando, né? Pronto, o que a gente tem aqui? A gente vai ter um substantivo e um verbo, né? Então isso aí é a rima rica, quando as rimas vão ocorrer entre classes diferentes. Olha que coisa mais interessante, né? A gente tem a garganta, que é um substantivo. O substantivo é o quê? É um nome de qualquer coisa, tá? Você tem planta, é um substantivo. E verbo, mas eu já ouvi falar que verbo pode ser substantivado. Pode. Mas aí vai precisar do quê? De um determinante antes desse verbo, que pode ser um artigo, né? Mas aí é assunto para outra aula, beleza? Então aqui a gente tem o quê? Rima entre classes diferentes,
Quando isso acontecer, a rima será classificada como rima rica. E as rimas raras? Ocorrem entre palavras de difícil combinação. Imagina se a rica já é difícil, olha aí a rara. Olha aí, um dia surgiu brilhante entre as nuvens flutuantes, um enorme zapelim. Pairou sobre os edifícios, abriu 2 orifícios, com 2.000 canhões assim. Então, rara por quê? Porque você encontrar uma palavra para rimar com edifícios, olha isso, deve ser assim um trabalho, não é, de longas horas, um trabalho cansativo, né? Então, isso aí é a rima rara, quando você tem essa combinação melódica, que vai ser muito difícil, né? Isso aí vai depender da classe gramatical, tá certo? Aí não entra a questão de mesma classe, não. É você conseguir encontrar palavras dificílimas para rimar entre elas, tá? Aí as preciosas, elas decorrem da combinação entre um nome com uma forma verbo-pronome. Eita, essa que é difícil mesmo, né? A gente pode ter, por exemplo, um substantivo e adjetivo, né? Que vai rimar com um verbo e ainda ali o pronome ligado a ele, né? Colocação pronominal. Isso é que é difícil mesmo, olha isso. Sigo palavras e busco estrelas. O que é que o mundo fez para você rir assim? Para não tocá-la, melhor nem vê-la. Como é que você pôde se perder de mim? Olha isso. A gente tem estrela rimando com vê-la. Olha, a gente tem o verbo, né, ver, e o pronome lá. Eita, que é difícil demais, não é? Isso aí é considerada preciosa, porque você encontrar um verbo, né, junto ali à colocação pronominal, rimando com um substantivo ou com um pronome, de fato é algo precioso, né? Tá certo? Então essas são as classificações das rimas na música. Hoje nós estamos falando de música, não é, Adelmo? Então, assim, eu quero agradecer demais, espero ter ajudado. Qualquer coisa você deixa aí nos comentários o que você achou, tá bom? Obrigada pelo feedback, obrigada pelo comentário, gratidão mesmo, tá? Cuidem-se, aproveitem aí o conteúdo, beijo, tchau, tchau, até a próxima.